Olá, pessoal. Muitíssimo boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde. Saiba que é uma grande satisfação sempre compartilhar conhecimento com todos vocês e aprender com cada um de vocês. Eu separei esse tema hoje, pessoal, porque um professor, ele é extremamente observador. Ou seja, ele repara nos seus alunos, por quê? Porque o objetivo de quem é professor raiz, como é o meu caso, é exatamente verificar junto aos meus alunos o sucesso deles. E saber exatamente, gente, dizer qual a orientação, o caminho, para que obtenha, para que tenha realmente o resultado esperado que todo mundo quer. Se você entra num curso, se você está numa faculdade, se você está num relacionamento, o que você pretende? Sempre ser feliz com aquilo. Mas existem algumas regrinhas a serem seguidas. E por isso que nós vamos falar agora sobre qual deve ser a postura do perito. Combinado? Bom, em primeiro lugar, meus caros, deixe-me me apresentar. Meu nome é Gleibe Prete. Eu sou perito judicial desde 2011 aqui em São Paulo. Sou advogado e professor universitário desde 2003. Sou autor de mais de 100 obras escritas. Além da formação em direito, eu também sou sociólogo, pedagogo e historiador. Tenho 2 pós-graduações, tenho mestrado, tenho doutorado e atualmente estou pós-doutorando na Universidade Federal de Santa Catarina. E sou professor exclusivo da JusExpert, jusexpert.com, indubitavelmente, para quem é nosso aluno e segue as regras, sabe muito bem disso. É a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. E o convite eu quero fazer a todos vocês. A partir do mês que vem, agora, dia 13 de abril, nós iniciaremos um novo workshop, pessoal, que será do dia 13 ao dia 16 de abril, sempre às 20 horas, onde eu vou contar para vocês os segredos desta profissão. Então, você que quer uma nova profissão, uma nova fonte de renda e quer encontrar tudo num único lugar, onde você tem as aulas, os materiais, a orientação, os modelos, é aqui na JusExpert. Então, seja bem-vindo. Terminando essa aula, se inscreva em jusexpert.com. Perfeito? Bom, e conforme já os meus alunos já me conhecem, e você, que já é nosso aluno, é aqui da casa, pode ser recente, pode ser mais antigo, sabe que tem mais de 2.200 vídeos no YouTube, em que vídeos como esse, que eu oriento vocês, como que vocês devem fazer para ter o retorno e o sucesso esperado. Então é muito importante que todos assistam, gente, comentem, compartilhem vídeos como este aqui, tá bom? Bom, pessoal, como eu devo falar da postura do perito? O perito, gente, como você sabe, é uma pessoa que é nomeada, chamada pelo juiz, para poder exatamente dar um laudo, para poder dar uma opinião, para poder dar uma sugestão sobre aquele determinado tema, que no nosso caso é para identificar uma assinatura se foi falsificada ou não, se o documento é verdadeiro ou não. Se porventura, meus caros, você for chamado para poder fazer uma avaliação de bens móveis, cadeira, computador, etc. Também você poderá atuar na profissão de investigador de uso campeão, para atestar se realmente aquela pessoa mora ou não naquele local. Você que já tem nível superior, porque essa profissão também vale para quem tem nível médio. Tem vários exemplos aqui, depoimentos aqui. E para você que tem nível superior, como no meu caso, podemos também nos cadastrar também nessas profissões como peritos. E não apenas atuarmos como peritos, mas também como assistentes técnicos. Ou seja, nós seremos chamados pelos advogados, pelo autor e pelo réu do processo, para poder fazer um parecer e, com certeza, recebemos rápido, muito mais rápido do que possa imaginar, não é? Bom, gente, mas só que para isso nós temos que mudar algumas posturas. Nós temos que mudar alguns paradigmas do passado. Então, esse vídeo, ele vem te dizer exatamente qual que é o segredo para você ter sucesso e para você não ter sucesso. Gente, a fórmula do bolo, ela é muito simples, extremamente simples. Por quê? Se você seguir exatamente, colocar a quantidade ideal de ingredientes na temperatura e tempo adequado, o bolo vai sair perfeitamente. E veja que muitas vezes você faz aquele bolo mesmo, não é? Num dia ele sai perfeito. E no outro dia você faz a mesma coisa e ele não sai perfeito. Mas sabe o que mudou? O ingrediente mudou? Não. A temperatura mudou? Não. Foi a mão daquela pessoa, né? Enfim, do boleiro que estava com pensamento diferente.
Então, a primeira coisa que eu quero passar para você, gente, é uma mudança de paradigma, é uma reorganização das suas ideias. É buscar exatamente, meus caros amigos, aquilo que você almeja. E se você procura, desculpa, uma nova profissão, talvez você está hoje como eu estava há 12 anos atrás, com profissões e patinando. Não ia para frente. Não ganhava dinheiro suficiente para conseguir o meu objetivo. E todos nós temos nossos objetivos. Uma carro, um caso, uma fonte de renda, garantir um pé de meia, viajar, não importa, mas todos nós temos. E para isso, pessoal, quando a gente foca no único lugar, se dedica naquele único lugar e trabalha para nós, eu garanto a vocês que o resultado é inerente. Então, nós temos que ter uma causa, pessoal, por nós mesmos. E pararmos de sermos o quê? Marionetes de outros. Muito bem. Mas, quando eu falo, gente, em postura do perito, a primeira mudança que tem que ter, gente, a primeira postura que tem que existir, não é com os outros, é com você mesmo. Ou seja, gente, é uma postura de respeito com você. É uma postura de respeito aos seus pensamentos, ao seu corpo, à sua alma. Você está se respeitando? É a primeira pergunta que eu lhe faço para você refletir. Você se dá o respeito? Você que talvez exige tanto respeito dos outros, está se dando ao respeito? É a primeira deixa. Perfeito? Segundo, você tem comprometimento com você? Ainda dentro dessa responsabilidade e postura conosco mesmo? Você tem comprometimento com você? Você se compromete a fazer aquilo e realmente faz? Exemplo, segunda-feira eu vou começar a fazer academia, eu vou começar a andar, eu vou fazer exercício, eu vou comer menos. Você se respeita? Você cumpre o que você promete para você? Ou o seu cérebro é um cemitério de sonhos não feitos, de sonhos não realizados? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter respeito e comprometimento com você. É a primeira coisa que eu chamo a atenção, pessoal. Porque não adianta você exigir respeito dos outros se você não se respeita. Perfeito? Esse é o primeiro detalhe. Segundo, gente, os pensamentos. Gente, o pensamento, o Gandhi falava isso. O pensamento, ele tem uma força gigantesca, pessoal. Porque o pensamento, ele se transforma em palavras. Palavras se transformam em atos. Atos se transformam em hábito. E uma vez que você cria o hábito, você gera o seu destino. E tudo se dá com o seu livre-arbítrio, de como você pensa. Então, se você pensa que tal coisa não dá certo, ela nunca vai dar. Aquele bolo que eu falei para você, se você acha que não vai dar certo, ele nunca vai dar. Então, a primeira coisa que você tem que ver é o pensamento, porque o pensamento, ele gera toda a tua vida. Quais são os seus pensamentos hoje, hein? Quando você se pega pensando, sai do seu corpo e se enxerga, como é que você se vê com os seus pensamentos? Tem que mudar. E aí você tem a capacidade de falar, não, eu não quero pensar nisso, eu quero pensar nisso. Gente, o trabalho é orar e vigiar. Ou seja, é um trabalho constante. Se deixar, a minha cabeça, ela vai no pensamento dos noticiários, vai no pensamento do Big Brother, vai no pensamento dos outros, e não a minha. Então, quem comanda os meus pensamentos sou eu. E você? Quem comanda? Tá bom? Segunda coisa, pessoal. Vamos lá. Primeiro detalhe, primeira postura é com você mesmo. E quando você fizer isso, gente, você já vai se olhar no espelho no outro dia e vai se ver diferente. Eu garanto isso a todos. Segundo, colegas de profissão. Os primeiros colegas de profissão que nós temos são aqueles que estudam conosco. Gente, pode ser, vamos lá, vou dar um passo para trás aqui. Pode ser lá na faculdade, quando eu comecei a estudar, perfeito, no ensino superior. Aqueles colegas de 25 anos atrás, gente, a postura que a gente tem dentro de uma sala de aula é a postura que a gente tem fora. Então, muitas vezes eu via pessoas que trabalhavam em empresas, estavam contratando, mas não chamavam algumas pessoas daquele grupo. Por quê? Porque tinham posturas indevidas. Tinham posturas totalmente infantis. A infantilização está muito grande hoje. Não é? Então, gente, isso acontece numa sala de aula presencial, como numa sala de aula virtual. Né? Desde antes da pandemia, a gente administra aula virtualmente, ao vivo e gravado também. Mas também, gente, a sala de aula virtual é a mesma coisa.
é que hoje as pessoas estão confundindo liberdade e não sabem o conceito de liberdade. Eu separei aqui para vocês, agora nós vamos entrar exatamente, gente, nessa postura que nós temos que ter em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, em grupos de Facebook, ou seja, como eu me porto em redes sociais, porque tudo isso hoje é o quê? Olhado, tá? Em setembro de 2021, eu escrevi, junto com outros tantos autores, esse livro aqui, pessoal, na Livraria Atlântico, tá? Tá aqui enfim, o endereço, tudo certinho. Liberdade, Antologia da Literatura. E cada professor teve que escrever um tema sobre liberdade. Eu fui um desses professores que escreveu exatamente essa belíssima obra, coordenada aqui pela professora Mariana, lá do doutorado da Universidade de Marília. Realmente foi muito bacana. E o que nós vimos, gente, na pesquisa, né, de liberdade? Que liberdade, entenda bem uma coisa, liberdade, gente, vem do latim libertas. Você sabe qual que é a etimologia da palavra? Ah, eu quero ter liberdade para falar o que eu quiser. Eu quero ter liberdade para falar o que eu bem entender. Eu quero ter liberdade para abrir a boca. Calma, não é assim. E vou provar isso. Porque liberdade, gente, o conceito de liberdade é a condição do indivíduo de fazer escolhas. Isso que é liberdade. Liberdade não é falar o que você quer. Porque senão você vai chegar numa audiência. Quantas vezes eu, numa audiência, eu quero falar coisas para o advogado da outra parte? Eu quero falar para a parte mesmo. Eu quero falar para o juiz. Mas existe uma etiqueta. Quantas vezes eu vou num restaurante e lá tem uma etiqueta, uma postura para se manter. É a mesma coisa numa sala de aula, meus caros amigos. Quando você entra numa sala de aula de um curso, de uma faculdade, se você for uma persona não grata, o que faz o professor? Expulsa você da sala. Retira você da sala. Porque as regras foram colocadas desde o início. E da mesma maneira, são grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Eu faço um paralelo como se fosse uma festa. Vamos lá, mais ou menos assim. Fulano, tá rolando uma festa. Essa festa você paga para entrar. Você tem 15 minutos para ver. Perfeito? Música, pessoas, regras, o que rola, o que não rola. Você tem 15 minutos. Se você não quiser, pode sair, devolvemos seu dinheiro. Seja feliz. A mesma coisa num curso, pessoal. Você entra, tem um prazo para você ver. A galera dá 7 dias, a Jus Expert dá 15 dias, mais do que o dobro, para você ter tempo, à vontade de ver todas as regrinhas do jogo. Agora, você quer ficar dentro dessa festa, dentro desse jogo, tem que respeitar as regras. Mesma coisa no judiciário. Você não vai querer mudar o judiciário. Ele é desta forma. Ele é desse jeito. Em outras palavras, eu não posso chegar, por exemplo, dentro dessa festa, que é dentro de uma casa que eu fui convidado, e falar o que eu quiser. Então, é isso que as pessoas estão confundindo. Liberdade com crime. Liberdade com ausência de educação. Liberdade, meus caros, exatamente com quebra das regras. Professor, perfeito, entendi. Então, liberdade do perito ou liberdade do cidadão é a capacidade que ele tem de fazer as suas respectivas escolhas. É isso, gente. Você escolheu estar no curso. Você escolheu estar na faculdade. Você escolheu sair do curso ou sair da faculdade. Então, isso é liberdade. Falta de liberdade, pelo menos essa geração mais nova nunca teve. Porque vivemos uma época de ditadura, que tinha que ser daquele jeito. Acabou. Mas isso, do ponto de vista social, é horrível. Agora, se você quer uma escola mais light, vai para outra. Quer uma escola mais, vamos dizer assim, mais profissional, fique. Você entende, gente, como que é? É a mesma coisa na faculdade. Tem faculdade que é muito mega simples e tem faculdade que vai mais pesado. O que você quer? Você quer só o diploma ou quer aprender? É mais uma escolha. Exatamente isso, gente. Então, meus queridos, quero passar para vocês. Liberdade não é um salvo-conduto para você fazer o que bem entender. Ah, eu vou no fórum com qualquer roupa que eu queira. Eu escrevo no laudo do jeito que eu quiser. Eu atendo na hora que eu quiser. Calma, não é assim. Não é. Esse aqui, gente, é a síndrome do pequeno poder. Não é assim.
Nós temos as regras a serem seguidas. Então, quando a gente está num grupo, pode ser do Telegram, pode ser do WhatsApp, pode ser no Facebook, a tua postura diz muito sobre você. E talvez uma postura um pouco mais, vamos dizer assim, gente, não de questionamento, mas uma postura muito mais de falta de educação, vai te fechar portas em outros lugares. Isso eu vejo desde quando eu comecei a dar aula, isso há mais de 20 anos. Não é de agora. Perfeito? As coisas apenas se repetem. Então, você, como perito, tem que ter uma postura profissional desde o momento que você começa o curso. Desde que você inicia um curso. Que as pessoas vão te chegar daquele jeito. Tem pessoas maravilhosas que eu gostaria de ter muito perto de mim. E tem pessoas que eu gostaria de estar muito longe. Assim como você também. Tem pessoas assim. Perto e tem pessoas que você quer longe. Perfeito? Porque não é que a pessoa está certa ou está errada, gente. Aquele advogado, aquela advogada, aquele juiz ou aquela juíza, aquele perito, aquele assistente técnico, não é que eles estão errados, mas são princípios diferentes. E aí, obviamente, princípios diferentes, nunca eles vão andar juntos, ok? Então, obviamente, você tem que ter essa conotação. Você não pode dizer o que você quiser. Por exemplo, eu quero dizer o que eu quiser no grupo. Não, não é assim. Se for o seu grupo que foi colocado lá sem regras nenhuma e você criou esse grupo, tudo bem. Perfeito? Tudo bem. Mas se você entrou num grupo que pertence a outras pessoas, respeite a regra dessas outras pessoas. Tudo bem? Então, uma questão de educação, pessoal. Isso é berço. Isso é berço, tá? Toda essa dica, né? Porque muitas vezes, no momento de espasmos, né, gente, que a pessoa tem psicológica, ela acaba querendo se confessar em grupos. Não é um bom caminho. Se a pessoa está com um problema psicológico, psiquiatra, procure ajuda, tá bom? Bom, gente, e aí você cria raízes, você cria vínculos, você cria o quê, gente? Tendo uma postura profissional, uma postura humana, não uma postura passiva, não é isso que eu estou falando, mas uma postura humana. Quais são as regras aqui? Por exemplo, eu já fiz cursos em que eu vi as regras antes, não concordava com alguns pontos daquela regra, mas aceitei a si mesmo que eu sabia que eu ia ter coisas melhores lá dentro. E muitas vezes aí você acaba o quê? Se adequando àquela situação. Perfeito? É mais ou menos assim que a gente tem que se portar. Professor, como que eu falo? Então vamos lá, agora vamos passar para a terceira etapa, que já é o certificado em mãos, que é a postura que você tem que ter junto aos fóruns, né, como um todo. Gente, quando você ligar para um diretor de vara, quando você falar com o diretor de vara, ou até mesmo falar com o juiz, gente, ele não é teu amigo de infância. Não use gírias. Não é tipo assim, entende? Para mim fazer. Tá bom, gente? Pelo amor de Deus. Tomem cuidado, gente. Tomem cuidado com o seu linguajar. O mundo jurídico ainda é um mundo extremamente conservador. Procura, gente, usar uma roupa adequada aonde quer que você vá. Tá? Se você for para praia ou piscina, você coloca lá uma sunga, um biquíni, um maiô. Se você, obviamente, for numa formatura, tem que colocar uma roupa adequada para aquela formatura. Se você for ao fórum, põe uma roupa adequada àquilo. Não é a mesma roupa para todos os lugares. Não é a mesma postura que nós temos em todos os lugares. Se eu estou numa audiência, eu não estou numa festa. Vocês entendem, gente, que é uma questão de equilíbrio. Ah, mas eu sou uma pessoa muito transparente, muito autêntica. Não, você é muito sem noção. Desculpa, você é muito sem noção. Então tenhamos bom senso onde quer que a gente esteja. Por exemplo, tem casas que eu vou e eu posso brincar um pouco mais. Tem casas que eu vou, outras, e eu não brinco tanto. Tem casas que você vai e você não pode falar determinados assuntos. E tem outras visitas, casas que iremos, que a gente pode falar desses assuntos. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Perfeito? Então você tem que ter, obviamente, bom senso. Tá bom, gente? É aquela velha máxima. Em caso de pessoa que se enforcou, você nunca vai falar de forca. É mais ou menos esse equilíbrio que você tem que ter. E eu vejo que nas redes sociais, pessoal, eu vejo que nos grupos as pessoas se perdem. Você acha que a empresa não levanta teu nome? Que o diretor da vara não pesquisa teu nome nas redes sociais e vê a postura que você tem? Gente, tem que ser muito inocente. Não vou tirar o termo sem noção e vou colocar inocente.
para não ter essa conotação, essa ideia. Tá bom, gente? Então, eu quero passar para vocês. Siga conforme a música que foi colocado ali para todos vocês. Então, é uma questão de bom senso, uma questão de ética e uma questão de transparência. Nem tudo aquilo que a gente quer falar, a gente pode, gente. A gente ouve, mas não pode falar muitas coisas. Perfeito? E isso, repito, não é nenhum momento ser omisso. Vamos lá, o juiz não acolheu o seu laudo, um laudo que você deu um baita trabalho e vai receber por aquilo, claro, mas o laudo que te deu um baita de um trabalho, que você sabe que a assinatura não é do fulano, e o juiz não acolheu o teu laudo. Não dá vontade de falar, ô juiz, você está com algum rolo com a parte aí, que raio é esse que está acontecendo? Mas não. A gente não fala, meu caro. Por quê? É uma questão de etiqueta, gente, é uma questão de bom senso. Existem os meios para impugnar isso que o advogado aqui vai tocar. Ficou claro isso a todos vocês, gente? Então, é uma questão puramente de... Eu encerro aqui, antes de mostrar aqui uma frase, mas eu mostro aqui, gente, que a postura do perito é sempre com bom senso e sempre com educação, onde quer que ele esteja. Pode ser presencial, pode ser um grupo eletrônico, não importa. Eu quero fechar uma frase com um dos autores que eu gosto muito também, que é o John Paul Sartre, que é esse daqui. E ele fala: ser livre não é fazermos aquilo que queremos, mas querer-se aquilo que se pode. Gente, essa frase é maravilhosa. É maravilhosa. Né? Ser livre não é fazermos aquilo que queremos, mas querer-se aquilo que se pode. Gente, repito, a questão do bom senso, ela se faz muito importante. A questão da ética, ela se faz necessária. E você está perto, repito, gente, você está perto dos seus iguais. Você está perto dos futuros e futuras peritas e peritos judiciais. Bom, reflita sobre isso que eu falei, meu caro. E eu espero te ajudar também nessa empenhada. Um abraço a todos, fiquem com Deus e não se esqueçam, quem não está inscrito ainda no nosso workshop, jusexpert.com, a partir do dia 13 de abril. Estarei esperando. Até mais, pessoal. Até a próxima.